Uma outra estrutura que nós podemos estar trabalhando aqui também com o Core são estruturas de teste de decisão, que é amplamente utilizada em qualquer projeto. Na verdade, são indispensáveis. Então, aqui eu vou declarar mais uma variável. Tudo bem? Vou chamá-la de notas. Vou colocar algumas notas aqui. Então, um vetor de notas, tudo bem? E vou tentar fazer alguns testes em cima aqui deste vetor. Então, aqui do meu core, a minha JSTL, muito importante você começar a utilizar, por exemplo, a sua ideia para te auxiliar. Então, aqui eu vou pegar aqui o meu if. Automaticamente ele completou para mim, que necessita aqui do meu teste. Então, qual que é a minha expressão de teste? Nesse caso, vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui um scriptlet, depois eu vou mudar, certo? Então, aqui eu vou colocar notas, vou pegar a primeira nota, tudo bem? Vou perguntar se é maior do que 5. Se for verdadeiro, eu vou dizer aí que está aprovado. Vamos lá? Então, vou salvar aqui. O servidor já está rodando e vou atualizar minha página. Ok. Aqui está. Tranquilo? Então, vamos tentar agora recuperar aqui as outras informações também, fazer teste em cima dos outros dois dados do meu vetor. Então, para tal, também eu posso utilizar aí o meu estrutura de repetição, tá? O for each. Então, for each. Vou copiar esse código daqui. Aqui preciso do meu var, ok? Meu var, e vou colocar aqui a minha variável n dessa vez. E meu array vou colocar também aqui um scriptlet por enquanto. Meu array de notas. Tudo bem? E aqui agora eu vou apagar esse scriptlet e já vou usar uma expression no lugar. Tá bom? Nesse caso aqui vou colocar n maior do que 5. Vamos testar? Continua aprovado, certinho. E para eu fazer a parte falsa, eu posso usar um outro if, como se fosse aí, como se fosse duas condicional do tipo simples. Então aqui eu vou usar o meu C. If, ok? E o meu teste aqui eu vou usar o meu n agora menor ou igual a 5. Então, para essa condição, eu vou usar o termo aí de reprovado. Um teste. Então, aprovado, aprovado, aprovado. Todo mundo aprovado, né?
não tenho nenhuma nota menor que 5. Vou mudar aqui o parâmetro, vou colocar 6. E aqui também vou colocar 6. Só para ir cair na parte falsa aí do meu script. Reprovado, aprovado, aprovado. Tudo bem? Então observe que a gente, enquanto puder, evitar ao máximo utilizar aí os meus scriptlets. Aí o programador não fica tentado em utilizar lógica de negócio dentro da minha camada de apresentação. Utilizar mais a parte de explorar bastante as minhas tags, certo? Bem, podemos explorar também, dentro do nosso JSTL, como nós vimos aí no começo da videoaula, uma série de categorias. Vamos pegar um pouco agora da formatação. Para isso eu vou tentar trazer, eu preciso trazer aqui a minha segunda diretiva, a declaração da segunda diretiva FMT, ok? Trabalhar com formatação da minha tag lib. Vou colocar no cabeçalho da minha página, aquele que eu disse, não precisa decorar. Então, apenas copia e cola aí sem problema nenhum, tá bom? Então, nessa categoria da minha tag lib, vamos tentar aqui trabalhar um pouco com formatação de datas. Eu posso trabalhar com formatação de números, vários tipos de formatações. Então, para tal, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui a nossa... Deixa eu primeiro setar o número aqui com o meu C. Então, 7... a variável... Vou colocar hoje. Ok? E aqui vou colocar um valor. Vou usar aqui também um scriptlet rapidamente. Eu já tenho essa classe importada da aula anterior. E vai ficar um pouco mais fácil. Bem, deixa eu colocar aqui também um parágrafo com uma indicação de um texto. Deixa eu ver. Vamos pegar a data. Data no fuso horário atual. 2 pontos. E agora eu vou usar aqui a minha FMT. Mesma coisa, ó, format date. Ok? Eu vou trazer aqui, vou usar aqui uma expressão. A variável aqui eu posso formatar da seguinte forma, trabalhar com formatação de datas e formatação de horários. E nesse caso eu vou procurar ambos, então colocar both. Ok? E vou colocar aqui o time style, o meu primeiro. Vou colocar como long. Daqui a pouco eu já explico quais são as opções aí que eu tenho. E date style também é a mesma coisa. Vou colocar como long. Então vamos fazer um teste agora e verificar o que realmente vai sair aqui no meu navegador. Então a ideia é trazer a data de hoje formatada da seguinte forma. Eu utilizei aqui o long, que ele vai me trazer o dia, certo? O mês, de forma realmente bem explícita. O ano, a hora, o minuto e os segundos. E Brasília
time, horário oficial de Brasília, tá? Utilizando aí o long. Então, observe-se que eu tenho da minha classe date, eu trouxe hoje, tudo bem? E dei uma formatação para essa data. Ambas as datas, tanto o meu time, o meu tempo, como a minha data. Então, existem outras opções aqui que eu posso utilizar aqui para formatar. Então, utilizei long, eu poderia, por exemplo, usar aqui o default, tudo bem? O default, eu poderia utilizar, por exemplo, o full até o short. Então, vamos verificar a diferença entre eles. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui o default, vamos ver o que vai mudar em relação ao long. Então, aqui provavelmente eu não vou ter. Olha só. Escrito da forma explícita o meu mês. Então, nesse caso aqui, eu tenho a forma mais padrão, certo? Então, apenas vai mostrar para mim aqui o dia, o mês e o ano e o meu horário de forma padrão. Tudo bem? E se eu, por exemplo, usar aqui o short para ambos. Lembrando que você pode usar, por exemplo, mesclado. Você pode usar o long, por exemplo, para a data e para o horário, por exemplo, usar o short. Aí você vai trabalhando da forma que você achar melhor. Certo? Então, de forma curta, traz para mim apenas a data e o minuto e a hora apenas. O outro que nós temos também aqui, o medium. São algumas opções de formatação que nós temos, tá bom? Então, a gente utiliza bastante esse trabalho com datas em uma aplicação real. Então, é muito útil nós conhecermos aí. Aqui no caso, eu trouxe o dia, o mês e o ano, 4 dígitos, tá bom? A hora, minuto e o segundo. E o full, que é completo. Quinta-feira, 7 de maio de 2020, 13 horas, 15 minutos, 31 segundos, horário de Brasília, tá bom? Então são essas opções que eu tenho para formatação em relação a datas e horário, certo? E explorando um pouco ainda a nossa formatação, FMT, deixa eu separar aqui. Deixa eu colocar isso aqui como um parágrafo. Só terminar aqui, deixa eu... Eu posso também trabalhar com formatação de valores, muito usual. Então, deixa eu colocar mais uma variável. Dessa vez, uma variável simples mesmo. Vou colocar um float. Deixa eu ver, salário. E vamos tentar dar uma formatação aí para este salário. Então, para tal, vou usar agora o FMT, dois pontos com espaço. E vou trazer aqui o meu format number dessa vez. Okay. Então, como é que funciona aqui? Aqui nós teremos o type. Eu vou utilizar o currency.
vai pegar aqui a moeda do nosso país, tá ok? E o valor eu vou colocar aqui mais um scriptlet. Eu vou buscar minha variável salário, certo? Nesse caso eu já vou fechar aqui na própria tag sem utilizar o meu fechamento. Então vamos ver. Vai pegar aqui o meu salário e vai formatar na minha moeda local. Aqui está, certo? Real, 5.698,34 centavos. Então, para melhor formatar isso aqui, deixa eu também colocar isso aqui dentro de um parágrafo. Então, observe-se as opções que nós temos aí trabalhando com o meu JSTL. Tá? Então, as opções são muitas opções. Então, eu deixei para vocês o link no começo da nossa videoaula. Então, depois explore o site, dê lá realmente uma verificada, aquilo que pode lhe agradar, tá bom? Outra coisa que nós temos também são as funções muito úteis aí do nosso JSTL. Então, vou trazer para vocês aqui um exemplo. Como é que se trabalha isso aí, certo? Então, nós vamos aqui setar mais uma variável, usando o meu C. Set, certo? Nesse caso, eu vou colocar aqui uma variável pode ser text, vou colocar um valor para ela. Então existem 16 funções JSTL, ok? A ideia é que nós venhamos utilizar aqui as funções de manipulação de strings, também muitíssimo utilizado aí em sistemas reais. E nesse caso, a ideia é que a gente venha substituir, por exemplo, algumas palavras, uma palavra aqui desse texto, por uma outra palavrinha. Ok? Então vamos lá. Então eu vou criar um parágrafo aqui. Vou colocar aqui uma saída de dados utilizando aí o meu core. O valor, vou colocar como expression. A variável text, só para mostrar realmente primeiro como é que está esse texto, ok? E posteriormente a gente vai tentar substituir. Então deixa eu fechar esse parágrafo aqui. E vamos só mostrar da forma que está o nosso texto, tá bom? Então setei a variável, depois eu mostrei aqui o valor dela. Aqui, ó. Então existem 16 funções JSTL, tá? Então vamos substituir aqui uma palavrinha nesse texto. Então eu vou setar de novo aqui agora. Uma variável teste, vou continuar com a mesma. Qual o valor para ela? Então o valor, agora eu vou usar a minha função. Então como é que eu faço isso? Usando as minhas expressões. Nesse caso aqui eu vou utilizar a minha tag lib relacionada a funções. Então tem que importar, certo?
Então, lá no meu arquivo, trouxe prefixo fn de função. Então, agora eu posso utilizar aqui, ó, fn, dois pontos, e o nome da função que eu quero. Nesse caso, eu quero replace, que vai substituir uma palavra. Então, recebe alguns parâmetros desta função. Então, o primeiro parâmetro é a variável text, certo? O que eu quero substituir? Qual que é a palavra? Então, ele vai procurar a palavra 16 e vai substituir pela string também 16, certo? E deixa eu fechar aqui. E agora eu vou dar um cout também para verificar como é que aconteceu, como é que ficou, certo? Então o valor, vou colocar aqui o meu texto. Então vou salvar. Então eu tinha aqui 16. E embaixo trocou a palavra por número 16. Tudo bem? Então aqui está realmente algo bastante rico que você pode estar utilizando o JSTL. Então aqui está o site de referência, code.java, deixei o link para vocês. Tem muitas funcionalidades, muita coisa bacana que você pode estar utilizando e pode estar estudando também, tá bom? E para encerrar, eu vou falar um pouco aqui do meu descriptor WebXML, que é onde eu faço as principais configurações da minha aplicação, certo? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar uma configuração mínima. Então dentro de webinf, eu tenho aqui o meu arquivo webxml, ok? E nesse caso aqui, eu tenho aqui o meu arquivo de bem-vindo. Abrir aqui o arquivo errado. Ele não foi criado ainda nesse projeto. Então eu vou criar aqui o arquivo. E quando você cria o arquivo, o projeto, você pode ter o arquivo webxml de configuração do descriptor, melhor dizendo, como criado automaticamente. Então nesse caso aqui, desculpa que está travando aqui meu computador demais, então às vezes fica... está aqui. Ele estava travando, eu pensei que não tinha solicitado que a criação fosse feita no momento da criação do projeto. Bom, aqui está. Então aqui no meu descritor do meu projeto eu tenho as principais configurações da minha aplicação. Então a primeira, como padrão, vem aos arquivos de welcome, aqueles arquivos que são carregados assim que a URL for digitada aqui no meu browser. Então como padrão tem uma ordem. Então, por exemplo, aqui, ele vai buscar primeiramente o index.html. É nessa ordem. Se ele não encontrar, ele pega o index.htm e assim sucessivamente. Como eu não tenho aqui os dois primeiros, ele encontrou para mim aqui o index.jsp, certo? Mas vamos imaginar que eu não tenho, por exemplo, uma determinada URL, que meu usuário ele digite o endereço que não exista. Por exemplo, aqui login.jsp. Então, será gerado um erro no meu servidor de recurso não encontrado. Então, existem diversos erros. A gente vai ter uma aula só para tratar com esses erros aqui, tá, de servidor. Então, um deles é o meu recurso não encontrado, ou seja, a página não encontrada no meu servidor. Então, para que eu tenha uma saída amigável ao meu usuário, eu tenho que tratar esses erros.
certo? E uma forma de tratar esses erros é utilizando o descriptor da minha aplicação, no caso aqui o WebXML, onde eu posso configurar vários, vários recursos, e um deles realmente é a página de erro. Então, dentro da minha tag web app, eu posso aqui continuar programando sem problema nenhum, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um comentário, tá? Estilo HTML, e vou escrever aqui que a falta, tudo bem? É a falta de recurso, tudo bem? Ou seja, página não encontrada. Só um comentário, só para a gente se localizar dentro do arquivo, que ele pode realmente ficar bastante extenso de forma considerável. Então é bom assim você comentar realmente as principais partes, ou as partes que você está realmente trabalhando, que quer que outras pessoas também não se percam no seu arquivo. Então sempre é bom você colocar comentários. E aqui nesse caso eu vou colocar aqui um erro page. Ok. E dentro de erro page eu posso configurar aqui alguns erros. Então, por exemplo, aqui o erro code. Então, qual que é o código? Então, é o 404. Então, página encontrada é 404. Tá aqui, ó. Certo? Recurso não encontrado. Então, baseado nesse recode, qual que é o location que eu quero que ele... Ao encontrar esse erro, qual que é o local que eu vou direcionar o meu usuário? Aí eu posso colocar o que? A minha página padrão de erro. Então, nesse caso aqui, eu vou criar uma página 404.html. Ok? E tenho que colocar a barra aqui também no início. Como eu não tenho essa barra, esse arquivo ainda, então vai continuar dando problema. Então eu venho no meu web content e vou criar aí um novo arquivo HTML file. Então 404. Tudo bem? E aqui eu vou colocar apenas uma mensagem aqui. Página não encontrada. Então, ao invés de eu mostrar aquele erro de servidor para o meu usuário, eu vou de fato personalizar realmente as minhas saídas, certo? Normalmente quando você manipula o seu arquivo HTML, é bom você simplesmente reiniciar o servidor. Ok? Então eu vou dar uma reiniciada aqui para que realmente seja alterada a minha mudança. Seja válida a mudança, melhor dizendo. Ok? Então vamos lá agora. Login, essa página não existe. Direcionou para a página encontrada. Tá ok? Então vimos nessa aula aí a importância de trabalhar um pouco mais a fundo no nosso JSP. Apresentei aqui no fechamento agora as 3 diretivas, tá? Tanto a diretiva page como a diretiva include. E também vimos a diretiva agora de tag lib, explorando um pouquinho aí do nosso JSTL. Tá ok? Então, espero que tenha gostado. Então, até a próxima aula. Obrigado.